Oi, oi, gente! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso gratuito. Até aqui você já aprendeu o que é o tráfego pago, onde usar, já aprendeu os objetivos de campanha, já aprendeu até mesmo a subir uma campanha na prática, do zero. E agora eu vou te ensinar como analisar os resultados dessa campanha. Se você ainda não sabe, se você ainda não conhece, o Facebook ele é tão completo, mas tão completo, mas tão completo, que ele é tipo um pai, uma mãe pra gente. Ele entrega todos os resultados. Ele te conta exatamente tudo o que aconteceu dentro daquela campanha que você acabou de criar. Ele te fala quantas pessoas viram, quantas pessoas receberam aquele anúncio, quantas pessoas clicaram, qual o percentual de pessoas que veem o anúncio e clicam no anúncio. Ele te conta tudo o que acontece, quanto que você está pagando para cada 1000 impressões, quanto que você está pagando para cada venda que você está fazendo. Ele te entrega tudo isso de bandeja. E você sabendo analisar isso, que a gente chama de métricas, né, o resultado da sua campanha, você consegue saber exatamente o que está indo bem e o que está indo mal dentro da sua campanha. Ou seja, você consegue determinar exatamente quais são os próximos passos. Se aquela campanha está indo muito bem, se você pode começar a aumentar o orçamento, começar a aumentar o valor dentro dela, a fim de vender mais. Se aquela campanha está mais ou menos, tem alguma coisa que você pode mudar, às vezes mudar o criativo, mudar a copy, ou se aquela campanha está péssima, que nem compensa continuar com ela, que é hora de parar, pausar ela e testar outra coisa. Ou seja, resumindo, essa parte de análise de métricas vai ser a parte mais importante do seu trabalho. É a parte mais importante que vai fazer com que você não fique perdendo dinheiro com uma campanha que não vai te levar em lugar nenhum. E aí que você deve estar me perguntando, né? Ah, Ana, tudo bem, né? Porque agora, depois dessa aula, eu vou estar 100% craque, eu vou estar 100% pronto para analisar todas essas métricas, não é mesmo? Afinal, deve ter aí um manual secreto que tem ali tudo o que deve ser feito, quanto que deve estar as métricas que vai me falar. Infelizmente, não. A questão de análise de métricas é muito relativa, tá? Então, não tem um número exato que eu possa te falar, por exemplo, a métrica tal deve estar a tal valor. Não existe. Vai depender muito do contexto geral. Então, analisar métricas é uma coisa que você vai desenvolver, uma habilidade, né, que você vai desenvolver com o tempo. E você vai perceber também que uma métrica sozinha não quer dizer nada, tá? Eu vou te dar um exemplo bem claro disso, é que aqui dentro da empresa, nos meus produtos, nas nossas campanhas, as nossas métricas não são as melhores do mundo. Se você for olhar, a gente paga bem caro para cada pessoa que clica no link. A gente paga bem caro por cada pessoa que compra o produto. Mas, ainda assim, por causa da nossa estratégia, a gente consegue uma margem de lucro muito boa, a gente consegue lucrar muito bem com as nossas campanhas. Então, não fique apegado a métricas em si. Dá uma olhada no contexto geral. Às vezes as suas métricas não estão tão boas, mas tá te dando lucro, tá vendendo bastante. Então, você vai pegar essa maldade com o tempo, tá bom? E é um exercício que você vai fazer diariamente. Todos os dias você vai entrar ali e ver o que está acontecendo na sua campanha. Você nunca vai fazer uma campanha e esquecer, deixar ela lá, seja o que Deus quiser. Você vai estar sempre ali de olho nela para você ver quais são os seus próximos passos. Se continua, se otimiza, se aumenta o orçamento, se para ela. Então, isso aqui é algo que você vai desenvolver um pouquinho mais a cada dia. Então vamos parar de enrolação? Vamos direto para a tela do computador para você ver na prática como analisar essas métricas? Trouxe você aqui para a tela do meu computador para eu poder te mostrar exatamente na prática como que você vai fazer isso e até mesmo para você ir se familiarizando e se acostumando aqui com o nosso gerenciador de anúncios, tá bom? Na nossa última aula a gente subiu uma campanha do zero, mas você lembra que eu não publiquei aquela campanha porque não era uma campanha que fazia tanto sentido, né? Algo que eu tava fazendo mais para te mostrar mesmo como que faz. Mas o que que acontece? Depois que a sua campanha sair do período de análise, ela vai ficar assim, ó, na veiculação, ela vai estar como ativa e ela vai começar a contabilizar as métricas. Vai começar a aparecer todas essas informações. Eu sei que quando você bate o olho, você deve estar pensando assim, gente, que monte de coisa, esse negócio vai ficar muito difícil. Mas calma, que eu vou te ajudar a simplificar, a facilitar tudo isso aqui, tá bom? Então, para eu poder te mostrar essas métricas, eu peguei algumas outras campanhas aqui, campanhas reais, tá? Do nosso trabalho, do nosso projeto, dos meus produtos que são vendidos, pra gente poder analisar essas métricas. Primeira coisa que eu quero te mostrar, antes da gente ir pra questão das métricas, é que lembra que eu te falei na última aula do quanto é importante você nomear muito bem as suas campanhas? É por causa disso aqui. Quando você tiver com várias campanhas ativas, você precisa que o nome dela seja muito claro. Por exemplo, ó, olha a quantidade de campanhas ativas que a gente tem aqui. Só que se eu bater o olho, eu sei que essa campanha é uma campanha de conversão, para compra, de público frio, só para os stories e que eu tô testando vários criativos. Então tá do ED 26 ao 130. Então, só de bater o olho, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. E é por isso que é tão importante nomear as suas campanhas, tá bom? Agora eu vou te mostrar quais são as principais métricas que você vai analisar. Vou te mostrar o que significa cada uma delas. E depois vou analisar as métricas de uma dessas campanhas aqui junto com você, combinado?
Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que prestar muita atenção quando você for analisar as métricas é a data que você tá colocando. Eu recebo um monte de mensagem assim no meu direct, no suporte do meu treinamento, assim: ai, Ana, fiz a minha campanha, coloquei ela pra rodar, só que não aparece nenhuma métrica pra mim, fica tudo zerado. Aí você vai ver, sabe o que que é? A pessoa tá olhando na data errada. Então aqui em cima, no canto superior direito, tá vendo que tem um calendáriozinho? Então você pode analisar as métricas de hoje, as métricas de ontem, as métricas dos últimos 7 dias juntos, ou você pode escolher um dia específico, tá bom? Eu gosto sempre de analisar a métrica de hoje, então você vai selecionar a data certinha, confere se o seu está na data certinha, tá? Você pode aqui, ó, atualizar também. Então, foi atualizado agora mesmo, para você começar a analisar as suas métricas, tá bom? Ó, o Facebook, ele te entrega várias métricas. Algumas métricas são padrão. As métricas principais, o Facebook já vai deixar disponível aqui para você logo nesse primeiro plano, logo aqui nessa planilhazinha, que são métricas como alcance, impressão, CPM, essas são as métricas principais. Se tiver alguma coisa específica que você queira ver, é só você clicar aqui nessas 3 barrinhas, tá vendo? E aí vai aparecer mais algumas métricas que você pode adicionar ali dentro, mas as principais já vão estar aqui por padrão, tá bom? Vamos começar a ver as principais métricas. A primeira delas que vai aparecer para você é o alcance. O que significa? Literalmente, quantas pessoas foram alcançadas por aquele anúncio. Então, quando a gente fala de alcance, a gente está falando de número de pessoas, tá bom? Então, por exemplo, nessa nossa primeira campanha, eu vou selecionar ela aqui pra gente não se perder, né? Nós alcançamos 609 pessoas. Logo em seguida, a gente tem impressões. Impressões são quantas vezes esse anúncio foi impresso, esse anúncio foi mostrado. Então, apesar de ter alcançado 609 pessoas, esse anúncio foi mostrado 635 vezes. A frequência foi de 1,4, ou seja, as pessoas assistiram esse anúncio mais de uma vez. Algumas pessoas tiveram contato com esse anúncio mais de uma vez. Isso aqui é legal a gente ficar de olho, que quando a frequência começa a ficar muito alta, quando você começa a ver que as mesmas pessoas estão recebendo aquele anúncio 3, 4, 5 vezes, pode significar que aquele público está muito pequeno e está ficando saturado. Faz sentido você mostrar o mesmo anúncio para a pessoa 4, 5 vezes, certo? Se ela tivesse interesse, ela já teria clicado. Então, assim, se começou a frequência a ficar muito alta, o número de impressões começou a ficar muito maior que o número de alcance, talvez seja a hora de parar essa campanha e testar outra, tá bom? Outra métrica que a gente vai analisar também é o CPM, que é o custo por 1000 impressões, ou seja, quanto você está pagando para que 1000 pessoas vejam esse anúncio. Como o próprio nome já fala, tráfego pago. Você precisa pagar para que ele funcione. Você precisa pagar, pôr um dinheiro lá para o Facebook, para que o Facebook consiga distribuir o seu anúncio para quanto mais pessoas, melhor, certo? E essa métrica é uma métrica muito boa para você ter uma noção de quantas pessoas você vai alcançar com o orçamento que você está colocando. Então, se você está colocando um orçamento de R$100 e sabe que o seu CPM, o custo por 1000 impressões, é de 30, na faixa de R$30, você sabe que você vai conseguir alcançar mais ou menos umas 3.000 pessoas com aquele anúncio. Então, isso serve para você ter uma noção, tá? Quanto maior o valor do CPM, menor o número de pessoas você vai conseguir alcançar com o seu orçamento. Então, por exemplo, aqui dentro dessa nossa BM, a gente tem várias campanhas. A gente tem campanhas onde o CPM ficou em R$34, R$35, R$31, mas a gente também teve campanhas onde o CPM ficou em 13, 12, R$19. Então, quanto menor o CPM, melhor, tá bom? Mas como eu disse, métrica sozinha não quer dizer muita coisa, a gente tem que olhar o contexto geral, tá bom? Voltando para aquela campanha que a gente está analisando, essa primeira, a gente vai ter também o cliques no link, ou seja, quantas pessoas clicaram no seu anúncio. Você tá vendo que de 609 pessoas que viram esse anúncio, apenas 9 dessas pessoas clicaram no anúncio? Então isso é muito comum, eu vejo muitas pessoas se desesperando de ai meu Deus, eu consegui alcançar 500 pessoas e ninguém comprou. Eu consegui alcançar 1000 pessoas e só 5 pessoas clicaram no link. É normal, tá? Muita gente passa batido. Muita gente tem outras coisas na cabeça, tem muita gente que não tem interesse por aquilo ali que você tá vendendo, que você tá anunciando e vai passar. Isso não é uma coisa ruim, tá bom? Isso significa que você não tá atraindo um monte de curioso. Mas o que você precisa olhar além do cliques no link é o CTR, é a taxa de cliques no link, ou seja, quantos por cento das pessoas que veem o seu anúncio clicam no seu anúncio. Isso sim é importante a gente analisar. Por quê? Se a gente vê que o CTR está muito baixo, a taxa de cliques no link está muito baixa, significa que, de duas uma,
ou o seu anúncio não tá bem segmentado, tá? Ou ele não tá encontrando as pessoas certas, as pessoas que estão vendo aquele anúncio não têm o menor interesse no que tá acontecendo, ou o seu criativo é muito sem graça. O seu criativo não tá chamando atenção, não tá sendo chamativo o suficiente para a pessoa parar o que ela tá fazendo e clicar no seu anúncio. Então a gente sempre vai ficar de olho nisso aqui. Tá vendo que aqui, essa aqui, nossa primeira, é o que tá tendo o CTR maior. O CTR dela tá de 1,41%, ou seja, 1,41% das pessoas que veem o anúncio clicam nele. Então, nas outras campanhas, a gente tem 1%, 0,78%, 0,53%, 0,46%. Então, a gente vê que vai caindo bastante, tá? Mas como eu disse, métrica sozinha não quer dizer nada, então a gente vai continuar analisando. Ana, mas o que você considera um CTR ideal? Ó, acima de 1% já tá super bom, tá? Então, se você ficar aqui, ó, 0,82, 1,1, já tá bem legal. 1,41 tá excelente, tá? Outra métrica que você vai analisar também é o CPC, que é o custo por clique. Pode ficar tranquilo que todas essas siglas você vai pegando com o tempo, tá? Você vai vendo que vai ficando meio automático o negócio. Então, CPC, custo por clique. Ele é o valor que você está pagando por cada clique que você tem. No nosso caso aqui da nossa empresa, das nossas campanhas, o nosso CPC sempre é alto. A gente sempre paga muito caro por clique. Qualquer outra pessoa, se você for falar que você está pagando 2, 3, 4 reais no clique, a pessoa vai quase infartar. Mas a gente tem bons resultados assim, por isso que eu falo que você não pode ficar preso só à métrica. Porque às vezes você tá vendendo, tá tendo lucro, mas aí você olha o seu CPC tá caro e você fala assim, não, tá muito caro, vou pausar. Sendo que você tá tendo lucro com aquela campanha. Então, tem que analisar o contexto geral, tá bom? Mas o CPC é quanto você tá pagando por cada clique. Quanto mais barato, melhor. Se você tá conseguindo um clique a 30 centavos, 20 centavos, 50 centavos, tá muito bom, tá bom? Mas, se o custo por clique, seu CPC tá alto, mas você tá conseguindo vender, ou suas outras métricas estão boas, beleza, continua com a sua campanha, tá? Visualização de página de destino são quantas pessoas realmente chegaram lá na sua página de destino, na sua página de vendas ou lá no WhatsApp, onde você colocou. Você tá vendo que a gente teve 9 cliques no link, mas a gente teve só 6 visualizações de página de destino? Isso aqui é uma métrica muito importante de você analisar também. Não necessariamente todo mundo que clicar ali no seu anúncio vai chegar na página de vendas. Às vezes pode acontecer da internet dele tá meio ruim, então ele desistir, a página demorar a carregar, ele desistir, ele clicar e quando ele vê que é o WhatsApp, ele fica com preguiça de conversar no WhatsApp e ele desistir. Então isso aqui é muito legal pra gente saber também. Se você vê que você tá tendo 10 cliques no link, mas tá tendo 2 visualizações na página, é hora de você ficar um pouco preocupado. Não, peraí, as pessoas estão vendo meu anúncio, o CTR tá bom, ou seja, muitas pessoas que veem o anúncio, elas estão clicando no meu anúncio, o custo por clique tá muito bom também, só que as pessoas não estão chegando na minha página de vendas. O que tá acontecendo? Aí é hora de você talvez tentar melhorar a sua página de vendas, deixar ela mais rápida, né? Otimizar ela, ou às vezes se você tá fazendo uma campanha pro WhatsApp, seja a hora de você trocar, fazer pra página de vendas, pro site, pra você ver se consegue melhorar isso aqui, tá bom? Essas próximas métricas, as últimas aqui, vão ser as mais importantes, tá? Custo por visualização de página de vendas é basicamente quanto você tá pagando para que a pessoa visualize a página, tá? A página de destino. Essa não é tão importante, mas aqui o custo por finalização de compra, ela vai ser muito importante sim. O custo por finalização de compra é quanto você tá pagando, quanto que você tá gastando para que as pessoas cheguem lá no seu checkout, tá? Isso é muito importante também, porque muita gente vai para a página de vendas, só que chega lá, às vezes ainda tem alguma dúvida, ainda tá com o pé atrás, ou às vezes tá meio incerto, ou às vezes não tem o valor todo e não chegam no checkout. O público mais qualificado que a gente considera é o público que chega no checkout. É aquele público que você fala assim, não, realmente, ele tem muito interesse nisso aqui. Então, a gente vai ficar de olho nisso aqui. E também os resultados e os custos por resultado, ou seja, qual foi o resultado, né? Quantas vendas você já fez? Então, por exemplo, todas essas campanhas que eu tô mostrando são campanhas de conversão, tá vendo? Então, qual que é o resultado? Compra. A gente quer que as pessoas comprem. Então, a gente vai ver qual foi o resultado, né? Quantas compras tiveram no site. Nessa campanha que a gente tá analisando ainda não teve nenhuma compra, então tá o tracinho. Mas nessas outras, a gente teve essa que já teve 4 compras, 17 compras. Quando a gente passa o mouse em cima, ela mostra quantos foram boleto, quantos foram cartão, mostra tudo certinho, ok? E aqui vai ser o principal.
quanto que você tá pagando por cada venda que você faz. É aqui, ó, isso aqui a gente costuma chamar de CPA, né, que é o custo por ação, ou custo por resultado mesmo. É quanto você paga para cada venda que você faz. Essa primeira campanha que a gente está analisando ainda não teve nenhuma compra, mas vamos dar um exemplo dessa aqui. Essa aqui, para cada venda que a gente faz, a gente paga R$34. O nosso produto, ele custa R$97, mas a gente tem uma esteira, né? A gente tem outros produtos que a gente vende com ele, então o nosso ticket médio fica na faixa de R$120. Então, entenda bem, se o meu produto, o meu ticket médio, né, o lucro médio que eu tenho com ele é de R$120 e eu tô gastando 34 para eu vender ele, eu tô ficando com uma margem gigante ainda de lucro. Eu ainda tô ganhando muito, tá sobrando uma parte muito grande. Agora, se o meu produto custa R$97, eu não tenho mais nenhum produto que eu vendo com ele. Eu ganho R$97 só para cada venda que eu faço. E o meu CPA, meu custo por ação, custo por resultado, tá ficando na casa de R$70, R$80. Olha como a minha margem de lucro fica bem pequenininha. Então, a gente vai tentar ter um custo por resultado cada vez menor. Como que a gente vai fazer isso? Testando públicos, testando criativos diferentes, tá? Quanto mais a gente vai testando, melhor a gente consegue... melhores métricas a gente consegue achar ali dentro daquele produto. Por isso que você tá vendo que tem um monte de campanha ativa. Cada campanha dessa aqui é um público e um criativo diferente. Então, a gente começa a analisar as métricas entre si para ver qual deles está dando um melhor resultado. Então, você pode ver aqui, ó, que a gente tem esse aqui que o nosso custo por resultado foi R$34 e esse outro, nosso custo por resultado foi R$45. Os dois foram bons valores, tá? Mas a gente vê que esse primeiro ainda foi mais baixo. E aqui, por último, mas não menos importante, é o valor gasto. É quanto você já gastou naquela campanha. Isso aqui é de acordo com o orçamento que você coloca, tá? O Facebook nunca vai ultrapassar o orçamento que você colocou. Mas aqui tá te mostrando exatamente qual o valor que já foi gasto dentro daquelas campanhas. Justamente por aquilo que eu te falei. Uma métrica sozinha, ela não quer dizer nada. Então, você tem que analisar como um todo. Então, o que a gente tem que analisar? Às vezes, uma campanha tá com uma métrica muito boa, mas às vezes o alcance dela foi tão baixinho que ainda nem serve de base. Às vezes, você olha, o alcance tá aqui, 100 pessoas. Então, ok, tá mais baixo. Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo... Essa primeira campanha, o CPM tá R$34, ok, mas ela teve 609 de alcance. Já essa outra campanha aqui, o CPM tá R$35, mas ela teve 18.710 de alcance. Então, essa aqui tem uma base muito melhor pra gente analisar o que tá acontecendo, concorda comigo? Da mesma forma, a questão dos cliques no link. Essa primeira campanha, ela tá com 1,41% de cliques no link, beleza? Mas ela só teve 9 cliques, enquanto essa aqui, que teve 0,82, que é um CTR menor, mas ela teve 179 cliques. Então, ó, pagando um CPM de R$34 e um CPM de R$35, aqui eu tive 9 cliques, aqui eu tive 179. Então, a gente tem que analisar num todo, tá? Por exemplo, aqui no custo por clique, nessa aqui eu tô pagando bem menos, R$2,47. Nessa aqui eu tô pagando bem mais, tô pagando R$4,35 nessa aqui, por exemplo. Mas, olha quanto eu tô conseguindo de visualização. Eu tô conseguindo muita visualização. E olha como aqui, ó, o custo por resultado dela tá muito bom. E eu gastei um valor bacana dentro dela. Então, ó, com R$786, eu consegui, nessa campanha, 10 vendas no cartão e mais boletos gerados. Isso gastando só R$787. Então, colocando que o meu ticket médio é de R$120, olha o resultado que eu consegui ter. Eu já tô no lucro. Essa campanha já tá dando bom pra mim, entendeu? Essa aqui, a gente tem que olhar muito isso também. Ó, R$267 que eu gastei, beleza. Mas eu consegui nessa campanha só 4 vendas no cartão. Então, essa tô meio empatadinha ali. Então, você tem que analisar tudo isso na hora de ver as suas métricas. Não uma métrica sozinha, mas ela como um todo. E você vai começar a fazer essa comparação entre uma campanha e outra para você ver quais delas vão te dando o melhor resultado. Se você tá gostando muito do resultado da sua campanha, e isso aqui que eu tô te mostrando, você pode fazer 24 horas após você começar a rodar a sua campanha. Com 24 horas já dá para você ter uma noção muito boa do que tá acontecendo. É que você vai determinar quais vão ser os próximos passos. Então, olha, essa campanha aqui primeiro tá muito, muito, muito boa. Você pode duplicar ela. Você vai gastar o dobro, né? Mas é uma campanha que você sabe que é boa, então a chance de você conseguir vender mais é muito boa. Então, se você
Viu que essa campanha aqui de baixo, por exemplo, tá muito ruim, as métricas estão péssimas, tá te dando prejuízo, você não tá vendendo bacana, você pode vir aqui, ó, clicar nesse botãozinho, eu não vou desativar porque é uma campanha que tá dando boa, né? Mas aí você vai desativar essa campanha e pronto, ela parou de gastar, ela parou de rodar, parou de usar o seu dinheiro. Então, analisar as métricas é muito importante justamente por causa disso. Como eu disse, você não vai aprender isso de uma hora para outra, isso aqui é algo que você vai pegando a maldade, vai pegando a manha do negócio com o tempo, mas já é uma base muito boa para você começar a trabalhar. Então, uma dica: faça suas campanhas, aguarde 24 horas e faça essa mesma análise que eu fiz lá dentro do seu produto. Levando em consideração a sua margem de lucro, o seu ticket médio, levando em consideração o seu produto, o seu nicho, o seu orçamento, tudo relacionado à sua campanha específica.